Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais essa live aqui do canal Contatos Imediatos. Sejam muito bem-vindos aqui na Rimanes Papa, boa noite, né? Boa noite, Jane Menezes, né? Boa noite, Anderson Alves, também boa noite, Cadeirantes do Apocalipse, né? O Denis Albert, né? Hoje o nosso convidado aqui será o Levi Carneiro com a civilização extraterrestre. Então, eu vou chamar aqui o nosso convidado aqui. Então, como se diz, né? Levi, já começa contando pra gente como você conseguiu entrar nesse ramo da ufologia. Você já viu OVNI? Você já viu ser? Você já viu alguma coisa? O que foi que te levou, né, a gostar desse tema? Obrigado, Wellington, pelo convite para trocar uma ideia aqui no seu canal sobre esse assunto. O título, só para corrigir, é Tentativa de Colonização Extraterrestre. Esse é o título dessa mensagem. Bom, meu nome é Levi, eu sou de Santos, São Paulo. Eu nunca fui interessado por ufologia, só aí quando alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a me interessar pelo assunto e pesquisei diversas mensagens e acabei encontrando a mensagem de um americano que chama Marshall Vian Summers, e ele tem uma série de livros, são 4 livros já agora, todos gratuitos, dá para ler online gratuitamente no site oficial. O nome dos livros se chama Os Aliados da Humanidade. É uma coleção de relatórios que falam sobre a presença extraterrestre na Terra. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas em termos de experiência própria com este fenômeno, eu não tenho algo assim que chame atenção. Uma vez eu vi algo no céu que pareceu ser um OVNI, mas não tenho como ter certeza. Mas eu tenho contato com pessoas que tiveram experiências mesmo, como se fala, sem dúvida, com essa presença extraterrestre, e pessoas que sofreram abdução, né, e que não foi nada positivo, né, essa experiência dessas pessoas. E o que me chamou a atenção nessa mensagem foi que eu tinha lido outros materiais, depois disso eu cheguei a ler outros materiais ainda, mas nada fez sentido como a mensagem dos aliados. Eu achei que essa mensagem realmente fechou ligou todos os pontos que precisavam, né? Ela não tem uma resposta para tudo, essa mensagem, mas tem uma mensagem que vai explicar os pontos principais, o que está realmente acontecendo, o que esses diversos grupos de extraterrestres, o que eles estão fazendo aqui, o que eles estão buscando, e como que eles estão buscando enganar a gente, né, os nativos, né, desse planeta que somos nós. Boa noite para todo mundo que está aí no chat aí também, assistindo a gente aí. Beleza, você quer complementar alguma coisa ou eu continuo com as perguntas aqui? Pode concluir, você Acho que falou que seria ia legal concluir se você primeiro, começar, né? se você quiser começar as suas perguntas, aí a gente vai explicando o material dos aliados, assim, baseado nas perguntas, aí a gente vai desenrolando aí dessa forma. Ok, então já vai a segunda aí. Quem já quiser deixando pergunta aqui, eu vou lendo as perguntas de vocês também, beleza? O que a religião interfere na ufologia, na sua opinião? É uma boa pergunta. Bom, a mensagem dos aliados é uma mensagem que fala sobre coisas muito práticas, sobre o que está acontecendo de fato aqui no nosso planeta. Existem diversas raças de fora do planeta, fisicamente aqui, com um objetivo claro. Eles estão aqui em busca de recursos.
pode parecer que isso é uma grande invenção, uma grande viagem, porque muita gente pensa que se existe vida inteligente no universo, então essa vida inteligente também tem recursos lá nos seus outros planetas pelo universo, né? Que o que a gente tem aqui na Terra não é uma coisa só daqui, né? E isso é verdade, existem recursos em outros lugares. O problema é que o universo não começou hoje, né? A gente não está falando de um universo que começou hoje, que está novinho, zero bala, planetas zerados, novos, completamente cheios de recursos. Já estamos falando de um universo que já tem vida há muito tempo, vida inteligente há muito tempo. Então, já deu tempo para a vida no universo esgotar recursos em muitos lugares, né? Então, o que os relatórios dos aliados revelam, né, falam para a gente é que a tendência natural no universo é a, os, os seres de outros planetas usarem os recursos sem se preocupar com amanhã. Mesma coisa que aqui, esse é o caminho mais fácil, né? Não é o melhor, mas é o caminho mais fácil. Então, esses diversos mundos por aí afora no universo acabam, né, consumindo seus recursos, e aí chega um momento que eles ficam, vai ter alguma coisa ou outra que eles vão precisar para viver, senão eles não é nem mais luxo, né? Assim, a gente tem alguma coisa aqui que seria legal a gente ter, mas não tem, então tudo bem, a gente segue. Não, chega um certo ponto que coisas essenciais para viver acabam, e aí esses mundos acabam entrando em acordos de troca, de comércio com outros mundos, com outras raças de fora dos seus mundos. E aí começa uma coisa muito perigosa, porque quem está de fora começa a ter poder sobre você, sobre o seu mundo, né? Se você está precisando de alguma coisa de fora, essa coisa tão importante assim que é necessária para você viver, daqui a pouco essa pessoa de fora, esse ser de fora, esses grupos de fora vão exigir tudo que você tem, eles vão te tirar o seu sangue, entre aspas, né? Vão exigir tudo que você tem para te dar aquele recurso que eles são oportunistas, então eles vão querer exigir, eles vão querer definir as regras do jogo, em português, claro. Então, ao longo do tempo, esses a grande maioria dos mundos do universo acabam precisando de recursos de fora e acabam entrando em comércio com planetas de fora e ao longo do tempo começam a perder controle do seu planeta, começam a ter ingerência de fora, controle de fora. E poucos planetas, poucas raças no universo conseguem evitar toda essa complicação, toda essa situação. Então, eles conseguem cuidar do seu planeta, conseguem viver com o mínimo necessário, sem depender de nada de fora, nenhuma tecnologia de fora, nenhum recurso de fora. Eles são autossuficientes, eles são livres, traduzindo, né? Português, claro, eles são livres. Então, esses poucos mundos que atingem essa liberdade, eles continuam mantendo a sua liberdade, porque eles se desvencilham de qualquer dependência de fora, eles não aceitam nenhuma interferência, nenhuma visitação, eles se tornam independentes, livres, né? Então, essa é a realidade que os aliados pintam para a gente nesse quadro, né, do que está acontecendo no universo, né? Então, você perguntou onde entra a religião nisso, né? A religião, ela é uma coisa positiva para o nosso mundo, para qualquer mundo, né? Mas o mais importante, né, é o que é uma coisa que existe dentro de cada ser, que é a nossa conexão com Deus. Temos todos nós uma mente mais profunda dentro de nós. E essa mente, na mensagem dos aliados, eles chamam de conhecimento, a palavra conhecimento com C maiúsculo, que não é um conhecimento de livros, um conhecimento de informação,
É um conhecimento é uma palavra que eles se usam para a sua inteligência maior, a sua parte de você que sabe as coisas sem você ter que pensar sobre aquilo. Se você está numa situação, você sabe se você tem que fazer aquilo ou não. Se você está com uma pessoa, você sabe se tem que continuar com aquela pessoa ou não. Se você está numa decisão importante na sua vida, você sabe lá dentro de você qual é a coisa certa a fazer. Às vezes você vai querer fazer alguma coisa, o conhecimento vai falar para você que não é aquilo para você. Às vezes você não quer fazer alguma coisa e o conhecimento diz que é aquilo para você. Então, essa coisa misteriosa que existe dentro de todo mundo, que os aliados ensinam para a gente, se chama o conhecimento, é essa mente. Essa é a parte mais importante de nós. E essa parte de nós é o que está ligado à espiritualidade, mas também está ligado à ufologia, porque é a parte de nós que não vai poder ser corrompida por ninguém. Essas raças de fora, esses grupos de fora, eles têm capacidade de influência mental, eles conseguem sugerir ideias no plano mental para que as pessoas pensem de certa forma. Eles vão lá, se eles querem abduzir alguém, eles vão colocar certas ideias na cabeça da pessoa que foi abduzida, para ela acreditar que ter senhores extraterrestres aqui comandando esse mundo vai ser uma coisa boa, né? E sendo que o conhecimento do outro lado diz que isso daí a gente vai perder nossa liberdade, nossa vida vai ficar totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Vai ser muito pior, vai ser uma distopia real se isso acontecer. Então, a conexão da espiritualidade com a ufologia é o conhecimento que é essa inteligência mais profunda que tem dentro de cada pessoa. Essa que os aliados ensinam nos relatórios que a gente precisa desenvolver, a gente precisa criar uma conexão interna com essa inteligência para que a gente possa se proteger de influências de fora, né? Seja de humanos como qualquer outra forma de vida. Beleza. Como que você acha que seria uma colonização extraterrestre? Bom, os aliados eles contam uma história do que como é que aconteceu no mundo deles, né? Os aliados eles são mundos são seres de mundos livres, né? Que conseguiram manter sua independência, não precisaram de nada de ninguém de fora do mundo deles e eles conseguiram manter essa independência, né? Como é que eles não foi assim desde o começo, né? Os aliados eles vieram próximos à Terra ficaram décadas aqui observando, ficaram acho que vários anos, não lembro se chegou a ser 20 anos ou mais, mas ficaram vários anos observando o nosso planeta, não aqui fisicamente, eles estavam no nosso sistema solar, então de algum ponto no sistema solar eles observavam a gente aqui, e eles observavam as outras raças, as raças extraterrestres que estão aqui, essas que realmente vieram para cá sem autorização nenhuma, né, da raça humana. Então, os aliados de longe ficaram observando tudo isso que está acontecendo, e aí, de tempos em tempos, eles mandam informações para o Marshall. E aí, isso tudo virou livros que são gratuitos no site, porque o interesse é que a humanidade saiba sobre essa mensagem. Então, esses seres que vieram aqui, os aliados, né, que observaram isso tudo e deram essa inteligência, essa como se fosse foram verdadeiros espiões, né? Então eles deram para nós uma comunicação de inteligência, como se fosse uma agência de inteligência que existe nos Estados Unidos e tal. Só que eles são de fora do nosso planeta, então eles vieram aqui observar, né, próximos da Terra, observar o que está acontecendo aqui. Eles são de vários mundos diferentes que conseguiram se tornar mundos livres. Então eles são poucos mundos livres, todos eles livres. Alguns desses mundos
foram visitados por raças de fora, né? E foram conquistados, foram dominados e tiveram que reverter a situação. Eles tiveram que ir lá e voltar como que estavam antes, sem depender de nada de fora e ganhar a liberdade de volta. Essa forma é a mais difícil. Outros foram livres desde o começo, então eles já eram eles começaram a receber visitação de fora do planeta deles, eles também acharam que eram os únicos no universo, aí começaram a vir raças de fora, eles rejeitaram ofertas de tecnologia, de recursos, essas coisas todas, e eles se mantiveram livres até hoje. E como eu falei, a outra metade, mais ou menos assim, também se achava os únicos do universo. Quando veio essas ofertas de tecnologia, essa visitação, essas coisas todas, eles aceitaram. E aí, para eles, esse grupo que foi dominado, foi bem mais difícil depois retornar a uma situação de liberdade. Então, não é garantido que o mundo vai conseguir se desvencilhar disso, de uma situação dessa. E, de fato, são poucos mundos que atingem essa liberdade. Os aliados, eles são os aliados que vieram aqui, os representantes que vieram aqui, eles representam 7 mundos diferentes, próximos da Terra, na nossa região. Contém por volta aí de 5.000 sistemas solares. Então, dentro dessa região, por volta dessa região, 7 mundos, 7 seres representando esses mundos vieram aqui próximo da Terra para nos dar essas informações. Então, 7 mundos no meio de 5.000 sistemas solares é bem pouco, né? Então, não é o caminho mais fácil no universo, não é é como aqui na Terra, né? A gente vê muitas pessoas que fazem coisas que não são sábias, cometem erros na vida, que querem só aproveitar na vida, e aquelas pessoas que você realmente pode contar no dedo, que são sábias, vão ser sempre poucas, né? Mesma forma no universo também. Então, como é que você perguntou, como é que se parece uma colonização extraterrestre? Tem 2 formas de que isso pode acontecer, né? 2 formas principais, os aliados falam. Se você tiver numa parte do universo em que tiver muito pouca vida, se você for numa parte do universo da galáxia que tiver muito pouca vida inteligente, muito pouco habitado, qualquer ser que chega, qualquer raça que chegue naquele planeta lá pode chegar e dominar de forma militar. Não vai ter outro grupo querendo aquilo e competindo por aquele mundo, né? E essa é uma forma. A outra forma é quando você mora numa área bem populada do espaço, né? Que é o nosso caso. A gente mora numa parte bem habitada da, do espaço. Pode não parecer, porque os cientistas não conseguem ver nada com os telescópios e tal, mas a gente mora numa região com muita vida extraterrestre, muita vida, né? Extraterrestre, para nós extraterrestre, mas no universo é muita vida. E nesse caso, quando existe muita vida, existe também muita competição. Então, se uma raça de fora vier e querer dominar esse mundo de forma militar, não vai poder, porque tem vários outros que vão querer a mesma coisa. Eles não vão deixar esse grupo primeiro tentar fazer isso. Por quê? Por que todo mundo tem esse interesse aqui, né? As poucas raças que sabem que a gente existe. Por que eles têm interesse aqui? Dos recursos. De novo, aquela mesma coisa que a gente falou no começo. No universo, a vida já existe há bastante tempo, já se desenrolou, planetas já foram esgotados dos seus recursos, as raças nativas não conseguiram cuidar dos seus planetas, na sua grande maioria. Então, ao longo do tempo, o universo se torna um lugar escasso, como se fosse um deserto, basicamente, o universo. De forma prática, é como se fosse um deserto. Vai ter poucos lugares em que você vai achar um oásis com recursos. E um desses oásis é a Terra, né?
Não quer dizer que a Terra é o único oásis do universo. Não, não é. Tem várias outros planetas que são ricos como a gente. Mas, ao redor deles, tem muitos planetas escassos. Então, muita gente ali, muita vida querendo e de olho nos lugares em que existem recursos, entendeu? Então, o que importa para a gente é que a gente vive num espaço, num universo que é árido, é estéril, pouca vida, poucos recursos, e os lugares que têm recursos têm muitos olhos apontados para cá, muitos grupos de fora olhando para cá, com interesse nesses recursos, eles querem basicamente vários grupos competem entre si, então todos eles querem ser o grupo que vai controlar isso daqui e expulsar os outros, né? Essa é a competição que acontece, né? É uma competição de concorrência, uma coisa de dominação. É isso. E é o que acontece também no YouTube também, né? Com várias lives no mesmo horário que eu aqui, eu com audiência baixíssima. Mas eu não esqueço que eu fiz uma live com esse cara aqui, que foi excelente. Mas as pessoas vê depois. Né? Para você, Levi, quantas raças alienígenas visitam a Terra? Eu vou falar um pouco do Marshall agora, antes de responder essa pergunta. Os aliados falam que existem poucas raças que conhecem a gente, que têm ciência da nossa existência, porque não é assim, tipo, o universo inteiro sabe que a gente está aqui. Os aliados falam que ninguém viajou de uma ponta a outra da galáxia, isso não existe, essa ideia é uma fantasia. Os aliados falam que viagens interdimensionais, coisas do tipo, não, é uma fantasia, não existe coisas assim milagrosas. A tecnologia no universo, todo mundo tem mais ou menos as mesmas coisas, né? Porque ao longo do tempo você compra tecnologia. A tecnologia ela não é mais um diferencial que esse planeta tem, o outro planeta não tem. Uma tecnologia se torna uma coisa comum e ao longo de milhares e milhares de anos essas várias formas de vida que existem descobrem que tem limites. A tecnologia chega uma hora que existe limite, né? E a gente aqui na Terra, a gente acha que a ciência não tem limite, a tecnologia não existe limite, né? E na verdade no universo essa é a realidade. Existe limite para a tecnologia. Então, apesar de que eles têm tecnologia para viajar mais rápido do que a velocidade da luz, né? E ir de um sistema solar ao outro, ainda leva tempo para chegar nos lugares. Não é uma coisa que é num piscar de olhos, né? Então demora bastante tempo. Inclusive uma das vezes que o Marshall estava fazendo uma live, ele falou que teve uma primeira missão dos aliados que vieram para próximos da Terra e depois teve uma segunda missão, um segundo grupo de aliados que vieram e eles demorariam alguns anos para chegar aqui, né? E eles moram numa região ao redor da Terra que tem por volta de 5.000 sistemas solares. Então, em algum ponto aí, esses vários aliados de vários mundos diferentes, né, eles moram em algum lugar dessa região e mesmo assim demoraram vários anos para chegar aqui. Então, voltando à pergunta, quantas raças conhecem a gente? O Marshall, numa das mensagens que ele recebeu, né, ele fala que tem muito poucas raças que têm conhecimento, e as raças que têm conhecimento de nós, elas não saem pelo universo falando que a gente existe, porque eles estão interessados aqui. A mesma coisa, se você estiver lá no meio
do mato e você descobre um veio de ouro ali, né, um lugar que tem ouro ali embaixo da terra, você não vai contar para outras pessoas, né? A pessoa, geralmente, ela vai lá, vai querer comprar aquele terreno, né? Ou vai querer invadir aquele terreno, digamos, um caso mais dramático, né? E vai querer aquele terreno e não vai contar para ninguém. Isso acontece também no universo. As poucas raças que sabem que a gente existe aqui, elas não vão sair por aí contando. Existem os nossos vizinhos também, aqueles planetas que são mais próximos de nós e que não têm interesse de dominação aqui, né? E, e os aliados falam que essas raças mais próximas de nós, fisicamente aqui mais próximas de nós, elas, no passado, décadas atrás, eles ficaram observando a gente para ver se a gente não ia ter intenções militares para sair daqui e dominar outros mundos e coisa do tipo. Então, eles mantinham uma observação ao longo das décadas, né? Mas, com a presença daqueles que querem colonizar a Terra, aqueles que querem realmente dominar a Terra, que os aliados chamam de intervenção, que é só um nome genérico para se referir a todos os grupos de fora que estão aqui com o objetivo de dominação. Por causa da presença da intervenção de todas essas raças que estão competindo entre si pelo controle daqui, esses vizinhos, esses seres de mundos mais próximos fisicamente, eles tiveram que se retirar, eles não podiam ficar aqui. E a situação agora é bem clara para a gente. Não tem nenhuma raça de fora que esteja aqui que seja benéfica para a gente. Todas as que poderiam ser benéficas para a gente já se retiraram já. As que estão aqui fisicamente, todas elas são com o objetivo de influência aqui, ganhar alguma vantagem aqui. Por mais que vai ter várias mensagens por aí falando várias coisas que tem uma raça X que luta contra Y para livrar a Terra e que a raça A, B, C ou D está aqui para ajudar a gente e a FGH está aqui para roubar a gente. Na verdade, todas elas que estão aqui, elas vão ter vários discursos enganosos e só para eu completar esse pensamento, a gente consegue diferenciar amigos de adversários porque o padrão de ética dos aliados é muito mais alto do que essas raças que estão aqui. O padrão de ética dos aliados é que eles não visitam nenhum planeta sem o conhecimento do povo daquele mundo, sem uma aprovação de forma democrática. Nunca teve uma votação no mundo dizendo assim, vocês aceitam raça XYZ visitar? Nunca teve isso aqui. Então, as raças que estão aqui, elas estão aqui porque vieram por sua própria vontade, né? Então, os aliados, por serem altamente éticos, eles só vieram no nosso sistema solar para observar, mas nunca aqui na Terra, e também já foram embora, os aliados também. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, por esse nível de ética que eles têm, a gente pode entender que realmente não é uma boa ideia você chegar num planeta e começar a interferir, abduzir as pessoas, influenciar pessoas no governo, influenciar pessoas em grandes corporações, etc. Então, realmente, isso daí, para mim, é uma das grandes evidências de que a mensagem dos aliados é verdadeira e de que as raças que estão aqui de fora estão realmente com interesse próprio. E tem outra, né, o Levi? Ontem igual o Pescara falou ontem na live que tava comigo aqui. Quem vai disso aí tá invadindo o planeta. Eles estão invadindo aqui. Eles não tá vindo aqui por visitar, ir na sua casa, pegando essa mãozinha, não. Segundo ele tá certinho nesse ponto. Mesma coisa de nós ir numa casa de alguém sem convidar, nós tá invadindo. Nós tá invadindo. Então, o que eles fazem? Que invasão. Eles abduzem você contra a sua vontade. Tem um americano que
é bem conhecido agora, chama o Luiz Elizondo. Ele tem uma analogia bem legal que ele fala, que se alguém, uma pessoa, um humano, vai no meio da noite na sua casa e deixa marcas de lama lá, pisando na sua sala, indo até o seu quarto, e quando você acorda no outro dia, de manhã, você vê aquelas marcas ali, é uma coisa boa, é uma coisa ética, o que você acharia disso, né? E muitas pessoas, incrivelmente, acham uma coisa boa. Elas querem ter uma experiência com extraterrestres, elas querem ter um contato pessoal e por mais que esteja na cara delas que é uma coisa, que é uma interferência, é uma coisa nada ética e simplesmente uma invasão, por mais que seja na cara delas, elas não, muitas pessoas, né, elas ignoram isso e negam essa esse sigilo todo que esses visitantes têm, né, esses extraterrestres têm, e elas nunca questionam, muitas pessoas, né? Outras, ainda bem, né? Muitas das pessoas sim questionam e tentam ver que você ter alguém no meio da noite na sua casa e fazer alguma coisa com você que você nem sabe o que foi que aconteceu, né? As memórias, muitos abduzidos relatam que a pessoa quando acorda ela lembra metade do que aconteceu e depois ao longo do tempo ela lembra mais coisas ou às vezes até em hipnose ela pode lembrar mais coisas. Então a gente consegue ver que existe um, um sigilo. Esses visitantes eles dependem de sigilo e os aliados explicam por que as abduções acontecem, né? Depende, a gente pode falar sobre isso agora então. Qual é o motivo das abduções? Né? Por que raças de fora do mundo estão aqui fisicamente e entrando na casa das pessoas e levando elas e fazendo coisas, experimentos científicos e depois retornando essas pessoas? Essas raças de fora, elas não conseguem viver no nosso planeta, elas não respiram o nosso ar. E a gente tem uma diversidade biológica muito grande. Então, contaminação biológica é um problema que existe, é o maior problema que existe no universo. Para você, se você quer dominar um planeta, esse é o maior problema que você vai ter que resolver. Então, como é que essas raças de fora que não conseguem viver aqui querem resolver esse problema? Elas fazem cruzamento genético com os humanos. Então, ao longo de décadas, elas abduzem pessoas, fazem diversos experimentos, não experimentos para ver como é que o sistema, como é que o corpo humano funciona, que legal, vamos ver se a gente aprende alguma coisa. Não, não é isso, né? Não é um experimento científico pelo poder só pela descoberta científica, não é isso. Tem um objetivo, é um objetivo de criar seres híbridos, seres que são metade a gente, metade humano e metade eles. E ao longo do tempo, essa hibridização se torna tão boa, né, tão assim perfeita, que esses seres começam a poder viver aqui no nosso mundo e respirar o nosso ar. Os aliados dizem num dos livros deles, que era por volta do ano 2000, o Marshall recebeu essa mensagem por volta do ano 2000, os aliados falam que os seres híbridos já estavam conseguindo viver por algum tempo, algumas horas aqui no nosso ambiente, e depois eles tinham que ficar voltando para suas naves ou bases, né? Depois, muitos anos depois, um livro do Dr. David Jacobs, que é um autor que eu recomendo bastante, ler os livros dele. Se você tiver livro aí para mostrar, viu, pode ficar à vontade, viu? Se tiver aí, depois quiser mostrar para pessoas, se tiver. Ele fala que na sua
seu trabalho de hipnose, né, de regressão, muitas pessoas ali abduzidas que ele entrevistou através da hipnose, ele, essas pessoas relatam híbridos que já estão vivendo aqui já. Não tem mais essa necessidade de ficar só algumas horas e depois ir para um ambiente fechado deles. Não, agora eles já conseguem viver. Isso já é um livro que chama, o nome desse livro se chama Infiltrados, o autor é David Jacobs, Dr. David Jacobs. Tem em português, o nome do livro é Infiltrados. Até a editora UFO, né, ufo.com.br, lá eles têm esse livro. Então, esse é o objetivo das abduções, né? Então, voltando, então, não é um experimento científico por si só, é um experimento com um objetivo de criar seres híbridos. Esses híbridos vão ter a nossa aparência, mas eles vão ter as capacidades dos visitantes, eles vão ter poder de influência mental e eles vão ser colocados em lugares estratégicos para influenciar os nossos líderes, os nossos políticos e pessoas em grandes empresas, né? E também em grandes religiões. Então, o objetivo deles é criar uma nova raça, basicamente, uma nova raça. Então, isso leva tempo, por isso que essas abduções começaram já há muitas décadas. E mas isso, assim, eu preciso também comentar que não é uma situação impossível para a gente resolver. Pode parecer que isso tudo é uma situação impossível, né, de se resolver. Eles têm tecnologia, eles têm capacidade de influência mental e a gente não tem nada. A gente pode achar isso, mas na verdade não. A gente tem muito mais gente aqui do que os visitantes. Nossa capacidade numérica é muito maior do que eles. Nós temos bilhões de pessoas e os visitantes, eles são os que comandam mesmo as coisas, são muito poucos comparado com o que com o que as pessoas veem, os seres que fazem a abdução em si, que são as raças trabalhadoras, né? Pode ser greys ou outras. Quem manda neles são poucos seres, né? Esses são poucos números que estão aqui na, no nosso planeta. E então temos a superioridade numérica e também temos uma coisa que eles não sabem, um poder que eles não usam, que é de volta é o conhecimento. O conhecimento é a parte de nós que não consegue ser influenciada. Então, por mais os aliados falam que por mais a força mais poderosa do universo de influência mental não consegue mexer com a parte lá dentro de nós, a parte de nós que é o conhecimento, a nossa mente mais profunda. Essa mente mais profunda que está lá dentro de nós, ela nem a força mais poderosa do universo vai conseguir influenciar. Então, se cada vez mais pessoas buscarem conhecimento do que está acontecendo e buscarem essa conexão com a sua inteligência espiritual, né, sua bússola interna, o conhecimento, as pessoas vão começar a virar o jogo, as pessoas vão começar a resistir às abduções, as pessoas que hoje estão não sabem o que está acontecendo, elas vão saber, elas vão resistir serem abduzidas, elas vão começar a se tornar, a dar trabalho para os ETs, e aí quando você começa a dar trabalho para eles, quando você não obedece, seja na sua abdução ou fora da sua abdução, você começa a dar trabalho para eles, eles vão deixar de fazer aquilo com você. Essa é a forma de você se proteger das abduções. Então, se ao longo do tempo mais e mais pessoas falarem sobre isso, falarem que isso está acontecendo no mundo e a gente criar essa consciência que
a gente precisa ter a nossa soberania, esse mundo é nosso, não é de alguém que vem de fora para oferecer coisas aqui com motivação por trás, né? Escondida aí por trás. Então, quanto mais pessoas souberem disso tudo, a gente vai estar caminhando para uma situação em que a gente vai. Esses ETs vão ter que se retirar daqui, eles não vão conseguir funcionar, operar aqui, se um número mínimo de pessoas tiver essa consciência. Não vai ser toda a humanidade, os 8 bilhões de pessoas que precisam saber disso. Mas se tiver uma massa crítica mínima ali, isso já é o suficiente, né? O Marshall, ele cita várias vezes que todos os movimentos de mudança que aconteceram no mundo, seja movimentos de liberdade no mundo, por exemplo, contra o racismo e qualquer outra coisa que aconteceu no mundo, geralmente começa com poucas pessoas. São muito poucas pessoas que vão lá e começam aquilo e vão e seguem em frente. E quando se atinge um número mínimo ali, às vezes é 2% da população, às vezes é 4%, mas geralmente por volta desse número tem uma mudança, muda a situação, né? Muda a opinião pública sobre aquele assunto. Mesmo que tem pessoas lá no meio da África que não vão talvez nunca saber sobre isso, ou alguém lá no meio do Brasil que está passando fome. Tem várias pessoas que não vão saber disso tudo que a gente está falando aqui, nem agora nem depois. Mas aquelas poucas pessoas que continuarem esse trabalho, elas vão influenciar a grande quantidade de pessoas no mundo, o público em geral, né? E isso daí é o que vai fazer a diferença. Quando ficar bem claro para os ETs, né, que eles não são bem-vindos aqui, eles vão ter que se retirar. Vai ficar uma situação que eles não vão conseguir operar, porque eles precisam de nós. Eles, para conseguirem dominar esse planeta, a única forma deles conseguirem dominar isso aqui é competindo entre eles, entre essas raças de fora, um competindo contra o outro, mas eles precisam fazer parecer que a gente está aceitando essa visitação. Como eu falei no começo, se a gente morasse numa região do universo que tivesse pouca população, a gente poderia ser dominado diretamente. Poderia vir alguém de fora do planeta e já era, dominava a gente ali. Sem concorrência, é isso que acontece. Em áreas muito populadas, tem concorrência. Então, nenhuma dessas raças que estão aqui pode chegar e conquistar de forma militar, que é uma coisa boa. Então, não vamos ter uma conquista militar. Por outro lado, existe uma forma ainda de eles tentarem dominar a gente, que é fazer com que convencer pessoas que ser liderado por alguém de fora é bom. Isso quer convencer as pessoas que a humanidade não tem jeito mais, convencer a gente que a gente precisa da tecnologia deles. Então, se eles conseguirem convencer a gente de todas essas ideias que não são boas, eles conseguem o grupo que conseguir fazer isso basicamente tem mais influência aqui. Então, como eu falei, se a gente resistir isso e criar essa conscientização, a gente acaba com esses planos, a gente frustra esses planos deles. Beleza, eu vou te fazer aqui a pergunta do Anderson Alves, que tem 3 aqui já. Não vai dar tempo nem de fazer as minhas, então vou começar a fazer as do chat, né? Ele pergunta assim, ó, essas raças possuem tecnologia avançada para reconstruir os seus mundos? Eu não lembro de os aliados terem falado nada sobre isso, né? Eu imagino que se essa tecnologia existisse, eles não estariam aqui, né? Porque se existe uma tecnologia no universo em que você pode reconstruir o seu mundo, que você esgotou os seus recursos, então você estaria lá no seu mundo, você não estaria vindo aqui gastando todo esse esforço que demora décadas para criar híbridos e para tentar influenciar as pessoas
tentar enganar as pessoas e tudo mais. Então, se existe até uma tecnologia para reconstruir o mundo, não faz sentido nenhum eles estarem aqui, né? Então, imagino que não exista uma tecnologia dessa de recuperar o mundo, não. Eu imagino. Tem tecnologia, deve ter tecnologia para várias coisas, né, que a gente não imagina ainda. Mas os aliados falam que nós não podemos depender de nada de fora. Esse momento em que raças de fora vêm para cá é o momento que eles vão trazer as suas bugigangas do universo, os seus espelhinhos, né? Então, que nem os europeus fizeram quando eles visitaram a América do Sul, né, América Central, América do Norte, trouxeram aí várias coisinhas, objetos e ofereceram para os nativos em troca ali de outras coisas que não valiam nada, né? Um espelho, sei lá, bugigangas, coisas que não são nada demais. Da mesma forma, essas raças de fora estão fazendo aqui, eles estão oferecendo tecnologia de propulsão, a tecnologia de naves, né? E outras tecnologias. Então, o perigo para nós, para a humanidade, né? Para qualquer pessoa, né? Pessoas que estão por aí nas empresas, nos governos, é aceitarem essa tecnologia, né? E de repente, se alguém no mundo aceitar, aí agora o nosso mundo está dependente dessa tecnologia, né? Então, de repente, eles podem dar uma tecnologia para nós, só que o combustível dessa tecnologia vem de fora, né? Então é que nem alguém dá um carro para você, mas a gasolina só existe se vier de outro planeta, né? Então você vai estar dependente para sempre daquela. Se você acha que que tal carro é importante para você, um carro que depende de uma gasolina de fora, então você vai estar se colocando numa situação muito ruim, né? Então, o que é melhor? É ter um carro, né, usando esse exemplo, que usa o recurso, o combustível da terra, né? Eletricidade, sei lá. Então, o, o conselho forte, veemente dos aliados é que não aceitemos nada de fora, seja tecnologia, nem recursos e nem manufatura, né? Eles fabricarem alguma coisa para gente, nem isso também, né? Nada de fora. Que tudo que a gente precisa, seja de tecnologia, de ciência, a gente vai conseguir alcançar com as nossas próprias pernas, né? Nossa própria ciência, com nossa própria criatividade, né? Então a gente tem o que a gente precisa aqui e a gente vai descobrir o que a gente precisa também. Beleza, tem mais uma aqui. O Anderson Alves hoje ele tá mandando bem aqui. Por que os governos do mundo não revelam a presença dessas raças para a população? Bom, os aliados falam que os governos têm esse medo do que as pessoas possam fazer, né? Do pânico que pode gerar nas pessoas. Mas, por outro lado, os governos não têm todo o conhecimento do quadro inteiro. Eles não têm a visão do todo. Eles sabem mais do que as pessoas, mas eles não sabem tudo. Então, a mensagem dos aliados já é o disclosure, né? A transparência, a revelação que a gente precisa. Talvez não é o disclosure que as pessoas estão querendo, né? Elas querem que os governos falem tudo que sabem e que no dia seguinte os ETs também pousem em algum lugar e falem tudo que sabem e tudo seja feliz dali para frente, né? Essa é a expectativa, né? Eu acho de muita gente que os governos falem tudo que sabem, os visitantes falem tudo que sabem e que sejamos todos felizes e amigos, né? Mas infelizmente esse tipo de revelação, esse tipo de contato, esse tipo de primeiro contato, isso daí não Não vai existe. O existir tão contato já cedo, está né? acontecendo. O contato já está acontecendo, né? Só não é o contato que a gente queria. A gente está sendo uma invasão
mais secreta possível. É uma invasão que acontece ao longo do tempo. Não, e outra, os governos, eles jamais vão liberar qualquer coisa fácil, nunca, de jeito nenhum. De forma alguma. Então, é outra pergunta que você consegue ver a pergunta daí? Deixa eu ler ela aqui para você. Se Sim, essas raças a gente possuem falou sobre isso. tecnologia avançada... Ah, tá. A gente falou Então, sobre isso passo agora para há frente. pouco, que Vamos mandar outra aqui. O que você diria para as pessoas que acreditam que essas raças vieram salvar a raça humana? os aliados falam que fomos criados por Deus, né? Toda a vida no universo foi criada por Deus. E ao longo da evolução do ser humano, né? Um certo momento na história, muitos milhares de anos atrás, raças de fora vieram e cruzaram geneticamente com os nossos antepassados aqui. E aí isso daí gerou o ser humano atual que a gente conhece agora. Isso daí foi o que deu a inteligência para o nosso antepassado virar o ser humano que a gente conhece hoje, né? O homem moderno. Então veja bem, não fomos criados por esses seres. A gente foi cruzado, modificado, ganhamos inteligência. E os aliados também não falam a intenção desse grupo aí que veio e fez esse cruzamento. Então, eu não sei se isso foi uma coisa ética ou não de ter sido feita. De qualquer forma, não fomos criados por esse grupo, não somos. A gente não é um bem de alguém, a gente não é um ativo de alguém, nós não somos. Nós temos, a gente não tem dono, né? Essas raças que vieram no passado distante não são as raças que estão aqui. As raças que estão aqui hoje, no último, basicamente do último século para cá, são raças que estão aqui por causa dos recursos. A gente está no momento da história em que é o melhor momento para o mundo ser, infelizmente, né? É um melhor momento para o mundo ser dominado. Porque imagina assim, uma raça de fora veio aqui na Terra há, sei lá, 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás. Existiam poucas pessoas no mundo, a gente não cobria o mundo todo, a gente não tinha descoberto todos os recursos do mundo ainda. Imagina que você vai mais para trás ainda, sei lá, 100 mil anos atrás. Então ainda não sei exatamente quando o ser humano surgiu, mas se você for muito para trás na história, é basicamente povos muito primitivos, né? Existiram, obviamente, civilizações com muita inteligência, né? Por exemplo, a Lemúria, a Atlântida. Mas dependendo do momento na história que você veio, você vai encontrar povos primitivos e pouca cobertura. Eles não, eram povos isolados. Então, para quem vem de fora e quer conquistar o mundo, você teria poucos escravos, você teria pouca força de trabalho ali, entendeu? E não tem uma língua única no mundo, que as pessoas não tem uma rede de comunicação no mundo todo. Então você basicamente você tem um mundo gigantesco que você quer dominar, mas você não consegue viver ali porque tem o problema biológico. Você sendo um ser que mora não é da Terra, você vem para cá, você morre se você ficar no nosso ar. Então você teria que cruzar com os nativos e isso demora muito tempo para ser alcançado, demora décadas ou mais. E mesmo assim, você tem poucas pessoas, não tem uma rede de comunicação no mundo todo. Então fica uma situação muito, não vale a pena tentar fazer uma dominação naquela época. Agora, no último século, de 1900 para cá, 1940 para cá,
o ser humano cobre o planeta agora. A gente tem pessoas no mundo todo, temos basicamente uma língua basicamente internacional, temos uma rede de comunicação no mundo, que é a internet, temos diversas tecnologias de extração de recursos no mundo. Então, para quem está vindo de fora com o objetivo de controle, está se tornando mais interessante, porque agora tem bastante gente que pode se tornar escravo, tem uma rede de comunicação que você pode usar, alguém de fora chega aqui e pode entender como funciona a nossa internet e usar essa da internet para eles, pode usar a nossa tecnologia que a gente já dominou, já aprendeu no mundo a extrair vários recursos no mundo, minerais, então começa a ficar interessante. E a gente ainda não descobriu que essas raças de fora, a gente ainda não criou uma resistência com relação a essas raças de fora. A gente não está ainda resistindo ativamente o mundo como um todo, né? Poucas pessoas ainda sabem disso. Então, a gente está no momento que a gente está basicamente se você planta lá uma fruta e aquela fruta está no momento certo de você colher, a gente está basicamente nesse momento. Daqui um pouquinho mais para frente, se nenhuma raça de fora tivesse aqui, mais um pouco para frente a gente teria já tecnologia para monitorar o nosso céu, para nos proteger de naves de fora. Então a gente está fazendo isso, mas a gente não completou isso ainda. Então a gente está ainda no momento que a gente está desprotegido e alheio ao que está acontecendo. A gente está sem consciência do que está acontecendo. Então é um momento propício para ser dominado e ao mesmo tempo tem um outro fator que complica isso tudo, que é as mudanças climáticas. Então, o fato do ser humano ter mudado a química do ar e da água, isso aquece o planeta, como todo mundo sabe, e isso por si só já vai ser uma das maiores dificuldades da raça humana, para a gente mitigar, né, reduzir os impactos piores. E no meio disso tem essa invasão, né, que chega aqui para tentar se posicionar. Eles vêm aqui, estão se preparando, colocando seus peões no tabuleiro, e se a raça humana em algum momento ficar em uma situação muito caótica e não tiver certos recursos importantes para a gente sobreviver, algumas dessas raças que estão aqui vão se posicionar e vão falar assim, ó, a gente está aqui, a gente existe, a gente tem o que vocês precisam. Só que a gente vai querer tal coisa. E aí essa coisa vai ser um controle desse planeta. Talvez seja um controle pequeno, mas ao longo do tempo, não tenha dúvida, eles vão querer tudo. Né? Então, essa é a situação onde a gente está agora. Agora que a Ana Lúcia Leite está perguntando assim. Além de saber a verdade, o que podemos fazer para as pessoas se livrar de chip e implantes? Você sabe dizer? Olha, eu não sei dizer. Eu já vi documentário uma vez em que alguns médicos têm essa abertura, né, de mente, né, e de entender que só existe essa situação de implantes e que esses médicos removiam implantes de pessoas, mas isso é um documentário americano. Eu não sei se no Brasil existem pessoas que fazem isso e como é que funciona. Eu não sei responder. Mas o que eu posso Outra falar é coisa o que eu tinha comentado antes sobre proteção. Como é que se protege das abduções para que isso não aconteça, né? Para que os implantes não aconteçam? Como é que evita isso, né?
não é uma coisa assim que não é coisa fácil, né? Mas os aliados ensinam que conforme você desenvolve a conexão com a sua mente interior, a sua inteligência interna, que é a sua parte de você que está conectada com Deus, que nunca separou de Deus, essa conexão, você vai começar a repelir essas abduções. E se tem alguma coisa que esses seres fazem com você, ideias que eles colocam na sua cabeça para achar que a abdução é uma coisa boa, qualquer coisa que eles tenham colocado na sua cabeça, você pode, ao longo do tempo, pedir para o conhecimento ir revelando para você se desvencilhando dessas ideias, né? E ao longo do tempo, você vai começar a se tornar alguém que está resistindo eles, né? E aí você vai, que nem eu falei antes, você vai começar a se tornar uma pessoa que vai dar trabalho para eles. Eles não vão querer mais abduzir você. Então, é um trabalho, é possível, né? Eu conheço pessoas que tiveram problemas sérios de abdução e que depois de conhecerem, né, a mensagem dos aliados e também a nova mensagem de Deus, que é uma mensagem que o Marshall recebeu, estudando essa mensagem, essas duas mensagens, essas pessoas conseguiram se desvencilhar, né? Então eu sei que é possível, mas não é uma coisa de um dia para o outro. A pessoa tem que ter essa persistência. O Rony Teixeira tá falando assim, ó. Boa noite, Levi, para você. Quem é o Deus criador dessas raças diversas e qual a sua humilde opinião? Eu posso falar da mensagem, um pouquinho então da mensagem o Marshall, ele começou a vida dele, ele era um professor dos cegos, ele ensinava cegos a... Porque quando a pessoa é cega, ela não, ela depende das pessoas, mas tem cursos que você faz como cego para você aprender a se tornar mais independente, né? Você, como que você conversa com a pessoa sendo cego? Como é que você tenta captar a pessoa ali, se a pessoa está te enganando ou não? Então tem diversas coisas, né? É bem um trabalho bem de intuição. Então o Marshall, né, o americano Marshall Vian Summers, ele lá nos Estados Unidos, né, ele era um professor dos cegos, ele ensinava para eles a serem mais independentes e ele ensinava muito sobre intuição, né? Porque sem a visão eles acabavam tendo que desenvolver mais a sua intuição para sacar ali se estavam sendo enganados ou não pelas pessoas. E aí chegou um certo momento que o Marshall percebeu que tinha muitas intuições que ele recebia que não era da cabeça dele, não era uma coisa assim, ele sabia que não vinha dele, né? E aí passou um tempo, ele recebeu ele teve um encontro, aconteceu uma experiência com ele, que uma presença se revelou para ele, não visualmente, assim que eu saiba, mas foi uma voz que falou com ele e se revelou como sendo a presença angélica. Então, o que é a presença angélica? É basicamente um grupo de anjos, né, que supervisiona esse mundo. Então, cada mundo tem a sua presença angélica. Então, a presença angélica são pessoas, né, que já evoluíram aqui no plano físico e que não precisam mais retornar para essa vida física. Então, eles estão lá no outro plano, ajudando quem está aqui ainda. Então, o anjo, no sentido não de anjo protetor só, né, de só proteger as pessoas do perigo. Os anjos, eles são seres espirituais que estão ensinando a humanidade a evoluir espiritualmente ao longo da história, né? Então, quem se revelou para o Marshall era justamente essa presença angélica.
Então não tem um nome específico, é simplesmente um grupo de seres angelicais que se chamam de presença angélica. Então se revelaram para ele que eles estavam dando essas intuições para ele, tinha uma mensagem para ele, e que ele tinha que receber essa mensagem. Então ele começou a receber essa mensagem, que vinha através da voz dele, ele recebia como se fosse uma sincronia, né? A presença angélica meio que engatava na voz dele, digamos assim, e aí ele falava, não ele, aí falava, a presença angélica falava através das cordas vocais dele, inclusive com um sotaque diferente dele, do Marshall. E aí o Marshall, antes disso acontecer, ele colocava gravadores assim na sala e gravava, né? Então essas gravações aconteceram mais de 800 vezes, 900 vezes. Então existem vários livros, e aí esse material todo se chama A Nova Mensagem de Deus. E ele recebeu diversos livros, diversos ensinamentos falando sobre intuição, sobre o conhecimento que é a mente interna dentro de nós, né? Sobre as mudanças climáticas, sobre contato extraterrestre, sobre relacionamentos, né? Sobre o que é um relacionamento verdadeiro, no sentido de você ter uma missão aqui, você encontrar com as pessoas no mundo que você precisa se encontrar para completar uma missão. Então, há diversos ensinamentos muito profundos que ele recebia, né? E aí, em um certo momento, alguns anos depois, a presença angélica falou para ele que ele teria que receber uma mensagem nova, que era agora de seres físicos que iriam falar com ele, seres de outros planetas. Esses seres se chamavam os aliados. Ele Até não porque queria se envolver ele não queria se envolver nessa área porque tinha muitos charlatões, muitas pessoas. Isso era lá nos anos 80, né? E antes dele receber a primeira comunicação dos aliados, ele não queria se envolver com nada disso. Mas, ao longo do tempo, a presença angélica continuando a falar com ele, ele aceitou essa comunicação dos aliados. Aí, quando veio a primeira comunicação dos aliados através dele, foi um pouco diferente. Em vez de usarem a voz dele, ele escutava no ouvido dele, na mente dele, uma voz, e aí ele só simplesmente repetia com a própria voz dele e gravava isso daí. Então, nesse caso aí, era a voz dele mesmo, ele só estava repetindo o que ele escutava. Então, esse grupo eu esqueci qual era a pergunta anterior. Eu tô explicando toda essa história aqui. Tem como voltar à pergunta anterior? sim, só um minutinho. Aqui. O Deus Criador, tá. Então, beleza. Eu falei da nova mensagem de Deus e da mensagem dos aliados. Os aliados são 4 livros, né? 4 livros. A nova mensagem de Deus tem atualmente por volta de acho que 20 ou 30 livros e vai chegar a ter mais ou menos uns 50 livros. Tudo de graça no site. Dá para ler tudo lá. Você vai lá, novamensagem.org, você vai ver o que tem traduzido. Se tiver algum livro que você não tiver traduzido, você vai no site em inglês, que lá tem tudo, aí você pode usar o Google Tradutor. Os vários ensinos que tem na nova mensagem, tem uma mensagem que chama, se eu não me engano, o nome do texto é A Criação, eu acho, que explica o que aconteceu, né? Por que existe o universo? Por que existe o universo físico? Basicamente, nós todos já existíamos antes do universo ser criado e já existia criatividade, expressão, sentimento de comunidade, já existíamos antes de tudo isso daqui. Em um certo momento, por algum motivo, quisemos ter uma experiência que fosse separada de Deus, por algum motivo. Que é difícil, porque a nova mensagem fala até que é bem difícil de entender o porquê nós quisemos isso. A gente só vai conseguir descobrir isso
depois que a gente estiver desenrolando isso tudo de volta. Mas basicamente a gente vivia lá com Deus, a gente queria ser mais único do que a gente já era. A gente queria ser mais, sei lá, detalhado, ou mais único, menores, para ter mais individualidade, alguma coisa do tipo. E aí para isso a gente queria ter uma vida sem ter a presença de Deus. Então, como isso não era possível, não tem como você viver longe de Deus, o que foi feito foi um universo físico, em que a gente tem essa experiência que a gente conhece de viver e morrer, e vive de novo, e morre, e vive de novo. E essa... eu esqueci o ponto que ia falar. Peraí que eu já vou lembrar. Ah, sim. Então a gente quis ter uma experiência em que parece que Deus não está aqui com a gente. Basicamente, essa foi a solução, entre aspas, né? Porque esse, né, no final das contas, acabou se tornando o maior dos problemas, né? Porque agora a gente estava vivendo bem, né? E quisemos ter essa experiência separada de Deus e temos, mas nunca essa separação foi completa, porque dentro de cada um de nós, a mente de Deus está lá, que é o conhecimento. E a nova mensagem fala que o amor, o conhecimento, todas essas coisas boas que existem, todos os bons valores, isso é o que a gente é. A gente é isso. Lá no nível mais alto é o que a gente é. Só que aqui nessa vida a gente está com duas mentes. A gente tem o conhecimento, que são todas essas coisas boas, valorosas, e uma mente temporária, aqui que a gente criou nessa vida agora. Então a gente recebe impressões da família, da sociedade e do país e tudo mais, e, e cria uma mente que não é nossa mente original. Então a gente acaba vivendo com duas mentes, né? Mas a nossa conexão com Deus está sempre ali. Então a mensagem que o Marshall recebeu é que todos os seres do universo são criados por Deus. Deus criou o mundo, criou os universos, né? E aí dentro do universo vai ter várias criações, raças vão criar outras raças, geneticamente, né, modificando ali as raças. Não sei se propriamente criar do zero, acho que não. Acho que é criar do zero, acho que só Deus, né? Mas sim, a mensagem tanto dos aliados como da nova mensagem, elas se complementam e ambas falam de Deus, sim, que existe um Deus que criou tudo. E, inclusive, como a gente tem total liberdade, temos livre-arbítrio de verdade, Deus também atendeu esse desejo de criar esse universo físico que a gente está vivendo agora e que vai demorar um tempo para a gente voltar para a nossa situação original. Então, a nova mensagem fala que a gente está mais ou menos no meio desse processo. Então, esse processo de separação, entre aspas, que aconteceu antes da criação do universo, a gente está mais ou menos na metade disso. E ainda vai ter um longo tempo pela frente até a gente voltar, evoluir e voltar aonde a gente estava. E nesse caminho a gente vai entender por que a gente quis essa confusão toda. Beleza, então vou passar aqui agora da Mônica Morim, que ela está falando assim, ó, Levi tem assistido em lives que os seres não estão mais abduzindo, e sim contatando as pessoas. O que você tem a dizer sobre isto? Olha, eu acho que é engano isso, porque... Bom, eu não tenho informação sobre isso, né? Os aliados, eles falam que abduções, o objetivo delas é para a criação dos seres híbridos. Se agora eu vou falar só da minha cabeça, os aliados não falam isso, tá? Então eu
posso aqui especular por um segundo que talvez em algum momento eles vão parar de abduzir as pessoas porque eles não vão precisar mais. Porque, de repente, em algum momento, esses vários grupos, né, esses vários coletivos, cada um competindo entre si, de repente esse coletivo aqui já conseguiu fazer o híbrido que eles queriam, não vai precisar mais abduzir ninguém, talvez. Aí o outro também, talvez em algum momento acabe, não sei, não sei. Mas isso também não nega a interferência deles, porque eles ainda estão aqui, mesmo que eles parem de abduzir as pessoas em algum momento, eles ainda estão aqui, né, interferindo aqui no nosso mundo. E sem o conhecimento das pessoas e manipulando a memória das pessoas que são abduzidas, né, e influenciando pessoas em liderança, né, em governos, em empresas, em religiões. E só para um detalhe com relação a religiões, não é que as religiões são ruins, elas são boas, mas como as religiões são coisas que influenciam muitas pessoas no mundo, se essas raças de fora conseguirem influenciar algum grande líder religioso, essa pessoa vai ter influência sobre muitas pessoas no mundo, né? Digamos assim, se eles conseguirem influenciar o Papa, por exemplo, né? Ou a religião católica de uma forma geral, tem muitos católicos no mundo. Então, se eles conseguirem influenciar vários pastores evangélicos, não tem muitos evangélicos no mundo, e assim por diante. Então, eles estão buscando o caminho de menor esforço. Então, se eles influenciarem as pessoas que influenciam muita gente, obviamente, eles vão ter uma forma de controlar mais pessoas, né? Através das ideias que eles vão colocar. E quais são essas ideias? O que são essas influências, né, que os visitantes estão fazendo? Depende da pessoa. Se a pessoa está no governo, as ofertas são de tecnologia e de poder. Então, é uma tentação de oferecer para certo país, digamos lá, um exemplo, não sei se é o caso, mas talvez seja. Digamos que eles estejam oferecendo tecnologia para a China, um desses grupos de fora, entendeu? Tecnologia que ninguém no mundo tem e vão lá oferecem para a China. E se a China aceitar, o governo de lá aceitar, é uma tentação muito forte, porque eles vão falar assim, poxa, se a gente tiver essa tecnologia, a gente vai ser a nação mais poderosa desse mundo, né? E só que se eles aceitarem, agora o mundo todo tá comprometido, né? Tá, tá arriscado agora a ser dominado, porque as ações de um país agora influenciam o mundo todo, né? A mesma coisa para grandes corporações. Se tiver alguma grande empresa que fabrica, sei lá, qualquer tecnologia aí, e vier alguém de fora e oferecer uma tecnologia que nenhuma outra empresa no mundo tenha, essa empresa essa pessoa que lidera essa empresa, essas pessoas vão se sentir tentadas a aceitar essa tecnologia, né, e entrar em acordo com essas raças. Só que eles não estão enxergando que se elas aceitarem, eles vão estar entregando o próprio planeta para alguém de fora. Então, talvez a empresa que faça isso até se torne mais poderosa por um tempo, mas em um certo momento, depois de um controle do mundo, essa empresa não vai ter mais importância nenhuma e essas pessoas vão ser descartadas. Então é basicamente assim, você chega se você é um europeu que está chegando no Brasil e você tem vários índios aqui, você vai convencer alguns desses índios a se tornarem os seus promotores. Então, esses promotores se sentem importantes no começo, mas depois que acontece a dominação, eles não querem mais nenhum líder nativo. Eles vão ter a própria estrutura deles, com os híbridos e tudo mais. Então, essa é o tipo de influência que
está sendo feita por essas raças de fora. Mas, voltando, não é nada impossível. A gente tem uma coisa que eles não têm, que é o conhecimento. Eles têm o conhecimento dentro deles, mas a o corpo físico deles já foi geneticamente modificado para que eles não possam ter criatividade para isso. E eles têm um controle mental dos seus senhores. Então, essas raças trabalhadoras que a gente vê no mundo abduzindo as pessoas, greys, etc., e pode até ter o conhecimento lá dentro dele, mas está muito enterrado, porque o ser, aquele veículo físico ali, o corpo daquele ser já foi modificado de certa forma que não, a criatividade, a curiosidade está muito suprimida. E mesmo se ele tem alguma curiosidade, poxa, eu estou aqui, sei lá, abduzindo pessoas, sabe? Tem alguma consciência no momento, tem um controle mental que acontece, como se fosse uma colmeia de abelhas, todas ali meio que trabalhando em um mesmo passo, assim, sabe? Controlados mentalmente. Para a gente não tem esse problema. A gente ainda tem nosso corpo natural, e a gente tem, nosso cérebro tem ainda a criatividade, a curiosidade, a gente tem a espiritualidade, a gente tem religiões no mundo, que é uma coisa boa, para que pessoas possam ter valores, né? E mesmo quem não tem religião também vai ter valores, se for buscar isso, né? Então, a gente tem, de novo, a quantidade numérica muito maior do que os que mandam aqui, as cabeças por trás dessas abduções, dessas influências todas. E a gente tem tudo o que precisa, a gente não precisa de tecnologia, a gente não vai remover eles daqui com tecnologia. A gente vai tirar eles se a gente entender o que está acontecendo e falar, realmente, não é uma boa eles estarem aqui, e a gente começar a exigir que eles têm que se retirar daqui. Em um certo momento eles vão ver que eles não têm número suficiente de pessoas obedientes necessárias para o objetivo deles, eles vão ter que se retirar. Aí lá no futuro eles vão, em algum momento, tentar outra estratégia, né? Então, essa é a solução, é conscientização, basicamente. Se mais pessoas souberem dessa mensagem e se desvencilharem de querer alguma coisa, se você quiser alguma coisa dos visitantes, dos ETs, você vai acabar sendo enganado. Eles vão falar o que você quer. Então tem muita gente que é abduzida e se torna em promotores desses visitantes, desses extraterrestres. E as pessoas acabam sendo abocanhadas aí, fisgadas, porque elas estão querendo ser alguma coisa especial, elas querem ter alguma coisa positiva. E um dos ensinamentos que o Marshall fala é que se a gente quer alguma coisa de alguém, a gente pode ser manipulado pelaquela pessoa. Então, se a gente quiser alguma coisa dos visitantes, a gente vai ser manipulado por eles. Então, acho que isso é um bom resumo. Hein? Beleza. Bom, acabou as perguntas aqui, né? Já tá com 1h30 aqui. Agora é hora de você falar do seu canal, né? Agora é hora de você divulgar você, né, Levi? Beleza. Então, eu recomendo todo mundo que está aqui assistindo essa live, ou quem estiver assistindo a gravação, ler os relatórios dos aliados da humanidade. Né? Para mim, quando eu li esses relatórios, foi diferente, foi muito diferente do que qualquer outra coisa que eu tinha lido. Né? Eu acho que não precisa de provas, eu não precisei ter uma prova de que isso tudo existe, que existem extraterrestres e que realmente essa mensagem que o Marshall recebeu é verdadeira. Eu não precisei de nenhuma prova. Lendo a mensagem em si, para mim foi a prova, porque tudo faz tão sentido e é comunicado de forma tão assim, com cuidado, falando coisas que
só o que a gente precisa saber. Não vai falar coisas fantásticas do universo, de tecnologia, coisas que a gente ficaria ali fascinado e ia ficar perdendo tempo com aquilo. Fala só o que a gente precisa saber, essa mensagem. E tudo ali, como Você se tem uma... desenrola, a história, é tudo feito é tudo contado. Para mim, se isso fosse acontecer de verdade, era assim que teria que acontecer, era assim que teria que acontecer. E é assim que aconteceu, né? Não teria, acho que o que eu estou querendo dizer é que não teria outra forma disso acontecer. Não teria uma outra forma de essa mensagem chegar a nós e ser uma mensagem verdadeira. Não teria outra forma, porque essa mensagem teria que ser alguém que só pode dar as informações, que não pode vir salvar a gente, porque ninguém pode salvar esse mundo, só a gente mesmo. Se eles viessem aqui e controlassem a gente ia ter, a grande maioria das pessoas ia se rebelar no mundo e a gente também não teria aprendido as lições, a gente teria a gente teria que ser controlado por nossos próprios amigos do universo, isso não daria certo. Fora que eles seriam atacados por essas raças de fora também. Então, a única solução é estar conosco mesmo, com nós mesmos. Então, eu recomendo fortemente a todo mundo que está nessa live aqui, assistindo essa gravação, a ler esse material. Tem os livros no site aliadosdahumanidade.org e também as mensagens da Nova Mensagem de Deus que o Marshall recebeu, que são muitos livros, no site novamensagem.org. Os links tá aqui na descrição da live. Você vai colocar na descrição, né? E também tem um Uhum. site da comunidade, tem um site onde pessoas que estudam a Nova Mensagem, relatórios aliados, trocam ideias. Atualmente esse site não é traduzido, é um site que as pessoas falam inglês, em outras línguas, mas se você criar um cadastro no site, você vai poder encontrar outras pessoas que falam português lá. Inclusive eu também vou estar lá. E você vai poder assistir alguns materiais lá e pode usar o Google Tradutor também. E também tem na descrição do vídeo aqui o canal dos aliados no YouTube. Então, eu acho que é isso, pessoal. Agradeço pelo convite, Wellington, e gostei muito aqui da live de hoje. Aqui acho que deu para desenvolver bastante o assunto. Obrigado a todo mundo aí. Foi ótimo, eu que agradeço aqui sua presença. Lembrando, gente, que a próxima live que eu vou fazer vai ser na segunda-feira, né, de relatos misteriosos, né? Eu vou fazer uma apresentação aqui de uns relatos bem interessantes que eu consegui, que eu juntei no WhatsApp, né? E lembrando também que no dia 16 eu vou fazer uma live com a Denise Factio, né, também. Depois dia 19, Letícia Navegante. E no dia 20, o grande debate dos 27 anos do caso Varginha, com mais de 7 convidados. Esse é um caso que não tem como fazer ele em menos de 1h30. É de 2 horas para cima. Que é um caso que tem muita história, muita coisa para contar, muita novidade, sempre saindo. E eu quero agradecer aqui a todos aqui, Rony Teixeira, Mônica Morim, Jane Menezes, Ana Lúcia, Rony Teixeira, Narimaires Papa, quem mais tá aqui? Anderson Alves, né? Leandro Souquiv, acho que é esse mesmo que pronuncia. Desculpa se eu li errado. E a todos que vai assistir depois, né? Então, gente, muito obrigado. Boa noite a todos, né? Até a próxima live. E lembrando também que é lembrado uma coisa que é bem interessante, hein? Vou passar a fazer umas lives curtas sobre casos de ufologia, tanto brasileira como internacional, em apresentação de slides, gente. Porque tem muito caso que eu queria trazer, que eu quero trazer aqui para o canal. E eu tenho um aqui interessante que eu já vou gravar aqui para vocês e trazer nos próximos dias, que é do caso do Edgar dos Santos, uma abdução que aconteceu no ano de 1900 e acho que é 99, se não me engano, né? Então, aguarde que agora meus casos de ufologia que vai ser bem diferente do jeito que eu fazia aqui para vocês. Fui, valeu, Rony, Levi, muito obrigado a todos, Valeu, né? A obrigado. você também. Até a próxima. Até a próxima. Encerrando.